Uai, conta aí! Esse episódio tem um apoio da Max Wi-Fi, nosso patrocinador, conectando você com qualidade e velocidade. Já imaginou os bastidores da TV e da rádio? No Uai, conta aí, recebemos um jornalista que vive tudo isso e vem ouvir essa conversa imperdível. Ele é jornalista, produtor de evento, colunista social e é dono da revista Vitrine Social. Jadir Júnior! Obrigado pelo convite, meninas. Estou muito feliz de estar aqui e poder conversar com vocês, coisa que eu amo fazer, viu? Ai, a gente está muito feliz de você ter aceitado o convite. E pra gente é muito importante ter você aqui. Vamos fofocar muito. Adoro! Vai ter muito A gente papo, ainda vai fazer né? um quadro só de fofoca. Só de fofoca, que todo Já mundo conversamos pede. nos bastidores um pouquinho, né? E agora vamos fofocar aqui com o público também. Vamos sim. Jadir, você fez faculdade de telejornalismo, né? Tem algo que marcou que você não esquece? Meninas, olha, eu desde pequeno eu sempre soube que era com isso que eu queria trabalhar, né? Tanto que com 10 anos de idade meu pai me deu uma filmadora de presente e eu apresentava o meu jornal dentro do meu quarto. Olha! Viu? Então eu tinha uma escrivaninha, né, onde eu fazia as minhas tarefas de casa, e aí eu montava todo o meu estúdio do jornal. Eu pegava as dálias, né, eu pegava uma folha sulfite, recortava a notícia do jornal impresso, colava para fazer como a folha dos jornalistas, né, na época, que hoje usam um tablet na bancada. E sentava e desenvolvia os meus jornais ali, né? Então eu sempre tive isso enraizado na minha vida, que eu queria trabalhar com comunicação. Ingressei na faculdade com 17 anos, né? Sou formado em jornalismo, comunicação social, com habilitação em rádio e TV também, pelo Centro Universitário do Triângulo, aqui de Uberlândia. Eu comecei a trabalhar na área de comunicação no meu segundo período. Nossa! No meu segundo período, que ainda era teórico, né? Os 4 primeiros períodos, né? Os 2 primeiros anos do curso, jornalismo e publicidade, né? Porque as matérias encaixavam. Então, no meu segundo período, eu já comecei a trabalhar com isso. Do 4º período em diante, foi quando havia divisão das turmas e a gente tinha essa questão da aula de telejornalismo, né? Que era o principal. E não adianta, quando você começa a trabalhar, a fazer a faculdade de jornalismo, o nosso maior sonho é a televisão. Isso. Né? A mágica da televisão, né? Antigamente não existia rede social, como é nos dias de hoje. Então, todo mundo queria trabalhar com televisão, todo mundo queria ser apresentador de televisão, né? Tá ali, colocar o rosto na televisão. E como no 4º período eu já trabalhava quase 1 ano na televisão, eu já tinha todo o manejo e o traquejo de sentar ali numa bancada, de ler um teleprompter, né? Que é o que fica ali na câmera, passando o texto para o jornalista ler. E um momento que eu recordo muito legal desse período da faculdade, o meu professor, na época, o Flávio Soares, reuniu a turma toda no estúdio, né, lá da aula, e pediu para que a gente sentasse para poder se adaptar lá. E como eu era uma pessoa muito comunicativa, né, tudo sobrava para o Jadir, porque como eu já trabalhava na área, então eu era o exemplo na turma, né? Então ele já trabalha, ele já sabe tudo. E aí ele falou, meu professor falou, Jadir, senta ali e lê um texto, procura um texto rapidão aí e lê o texto. Eu falei, aí eu lembro que no dia, na televisão, que eu já trabalhava na Paranaíba, eu digitei uma nota muito importante de uma situação muito chata que tinha acontecido aqui na região. E aquele texto me marcou muito. E eu sentei na bancada, falei, não precisa de texto, não. Deixa que eu vou improvisar aqui para ver o que eu consigo fazer. Porque eu já tinha quase 1 ano de televisão, né? Então eu já tinha todo esse traquejo. Fui, sentei na bancada, tudo. Todo mundo observando no estúdio. A gente estava umas 45, 48 pessoas dentro do estúdio. Então imagina você ter esse tanto de gente ali e você ter essa responsabilidade de abrir isso, né? A primeira aula de telejornalismo. E aí eu lembrei do texto, eu concentrei, parei do mesmo jeito que eu tô aqui, ó. Sentei tudo, posicionei. Lembro que a gente tinha um notebook, né? Aqui na mesa para acompanhar o texto. E aí olhei para a câmera e meu professor do lado falou assim, segue, vai. E eu lembrei do texto,
de eu digitando o texto, né? Porque o jornalista ele tem que ter muita atenção na hora que ele fala, que ele escreve tudo. Que não pode ter erros, Que não pode ter, principalmente na televisão, né? Que hoje em dia é muito conversado. Sim. Né? Antigamente não. Antigamente o jornalista tinha que ler o que estava escrito no teleprompter, no texto, que refletia ali a opinião da emissora, né? Do grupo e tal. E eu comecei a falar o texto que eu tinha digitado. Então eu comecei, tipo, eu vou falar um inicinho aqui. Eu olhei para a câmera, fixei, e o rapaz, né, falou, segue. Aí o resultado das análises das amostras de leite recolhidas em 2 empresas do Estado, uma em Passos no Sul e a outra em Uberaba, no Triângulo, apontaram irregularidades. E eu parei. Parei nessa hora. E todo mundo, assim, chocado, né? Porque não tinha nada passando ali no teleprompter. Sim. E aí olhei para o lado, meu professor, segue, vai. Ele viu que eu estava entendendo ali o que ele precisava. E aí eu continuei o texto. O resultado das análises das amostras de leite recolhidas em 2 empresas do Estado apontaram irregularidades. O laudo divulgado pela Polícia Federal mostrou que as 2 marcas, porque eu ia falar o nome aqui delas, né? Mas eu não vou falar. Adulteraram os leites. E aí todo mundo ficou chocado, porque, tipo assim, cara, como é que ele tá dando conta de falar isso tudo de cabeça, né? E olhei pro meu professor, terminei mais uma parte, e olhei pro meu professor falou assim, segue o balaio, bem. E aí eu já tava lá na bancada achando que eu era o William Bonner, bem, virando, fazendo posição. Que não acha? Eu sei que eu segui com esse texto, que eu tinha digitado, né, na parte da manhã na televisão, e comecei a improvisar ali. Falei, a gente vai agora para o intervalo. No próximo bloco, você vai acompanhar a preparação do Uberlândia Esporte Clube para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. E, além disso, tem a previsão do tempo, tem chuva vindo por aí. Que beleza. E aí, todo mundo ficou chocado com aquilo. Meu professor falou assim, Jadir, o que é isso? De onde que você tem esse manejo? Esse momento me marcou muito, porque eu lembro desse texto até hoje na minha cabeça. Até hoje, às vezes, eu lembro do texto assim, de A a Z, tudo que eu digitei. Então, esse momento foi muito importante na minha carreira, principalmente por conta disso, né? E serviu como um exemplo, né, para a turma de comunicação, porque todo mundo ficou perplexo. E acaba que consolidou, né? Sim. Você imagina, 50 pessoas, depois de todo mundo que fez depois de mim, não deu certo. Não conseguiu fazer, né? Todo mundo falou assim, meu Deus do céu, quem que vai fazer agora, depois do Jadir ter feito isso, né? Esse foi um momento muito importante que me marcou na faculdade, viu? Muito bom. Jadir, a gente viu aqui que você estava preparadíssimo para assumir a bancada de qualquer jornalismo. Conta para nós quais são os desafios diários. Olha, eu trabalhei 5 anos na primeira leva que eu estive na TV Paranaíba. Eu entrei com 17 anos, eu entrei como estagiário no meu 2º período de faculdade. E no início, pasmem, eu trabalhava com jornalismo comunitário. O que é o jornalismo comunitário? A fila do hospital que está cheia, não tem um atendimento, o buraco na rua, o terreno sujo, a vacinação que não chegou, Aí então você tinha que andar, né? Eu tinha que. Na verdade, eu trabalhava dentro da emissora, né? Eu era o produtor de jornalismo e eu que filtrava essas notícias. Então eu canalizava tudo, eu recebia tudo. E era uma época que não existia o Instagram e o WhatsApp. Nós não tínhamos o WhatsApp. Tudo mais tá bom? difícil, né? Na época que eu comecei na televisão. E eu lembro que eu chegava, eu era produtor numa fase da televisão do Balanço Geral, né? Para o pessoal se localizar. Então a gente tinha que filtrar tudo isso que acontecia. E eu comecei, olha para vocês terem uma noção, como que a vida da gente leva a gente para vários lugares diferentes. Eu comecei fazendo o obituário da televisão. O que era o obituário? Todas as mortes que tinham na cidade, assim, fulano foi assassinado. Então, era eu que fazia esse obituário. Então, a gente tinha uma pasta onde eu filtrava todas essas informações. Nossa. Idade, onde morava, telefone da família, nome completo, fotos, se tivesse esse tipo de notícia. Por quê? Porque, com certeza, vocês já devem ter visto na televisão ou em qualquer outro tipo de veículo de comunicação, aquilo assim, Uberlândia registra 40 homicídios em 2025, entendeu? Então, tipo assim, a gente conseguia fazer essa análise, né, de quantas mortes, tudo, até como uma questão de matéria, né, de segurança, do tipo assim, o índice de violência na cidade está alto e tal. Então, eu comecei fazendo o obituário na TV Paranaíba. Aí migrei para o Balanço Geral nessa parte de jornalismo comunitário, né, a situação toda da cidade,
o terreno sujo, a gente recebia muita, mas muita reclamação. Por quê? Eu falo que a TV ainda continua sendo um veículo de massa. Sim. Então, a partir do momento que a gente colocava o problema na televisão, ele era resolvido em tempo recorde. Então, as pessoas, elas viam aquilo acontecendo em tempo recorde e elas ligavam e pediam, suplicavam o apoio da televisão. Então, o meu trabalho como produtor era filtrar isso, porque a gente, claro, não consegue atender todo mundo, né? Eu penso que, assim, é claro que a gente queria poder ajudar todo mundo, né? Queria que a nossa cidade fosse perfeita, tudo. Mas se a gente for fazer uma matéria para cada buraco que tem na rua, Não, aí é o dia inteiro fazendo 24 horas de jornalismo. matéria. Então, assim, eu tinha que filtrar aquela situação. Então, assim, dentro do meu trabalho como produtor, eu tinha que identificar. Já morreu alguém caindo no buraco? Quantos acidentes já teve? Eu tinha que filtrar assim, ó, que morador que vai falar com a gente, porque às vezes tinham pessoas que denunciavam, mas que não queriam falar. Então, assim, a gente tem que ter um embasamento na hora de colocar esse problema na televisão. Então, quem que vai falar? De quem que eu tenho que cobrar essa resposta? Quanto tempo esse problema está acontecendo? Tinha muita gente também que ligava, tipo assim, apareceu o buraco aqui na segunda, na terça já ligava querendo que o buraco fosse tampado por conta dessa força que a televisão tinha no momento. Então, eu conseguia filtrar tudo isso para a gente poder colocar na televisão. E tinha umas coisas também muito absurdas também na época que eu recebia pelo telefone, e a gente fazia muito atendimento na porta da emissora. Então, tinha muita gente que ia lá na porta da emissora para poder tentar falar com os apresentadores. E o meu trabalho como produtor nessa época era justamente isso, fazer esse atendimento lá na porta da emissora das pessoas que iam lá suplicar, porque às vezes não tinha uma forma de contato ali, ou esgotaram as possibilidades dela. Eu fiquei 3 anos no Balanço Geral, tá? Foi uma escola para mim, eu sou muito grata. Eu entrei na Paranaíba sem saber fazer nada. Eu brinco que eu não sabia nem ligar o computador da redação, Nossa, que era diferente do E é um dos computador que eu programas tinha. mais antigos, né? O Balanço Geral. Ó, que eu tenho de comunicação 12 anos, né? Que eu trabalho com isso, 12, 13 anos. Quando eu entrei, o Rafael dos Anjos, que hoje é o apresentador, ele já apresentava o Balanço Olha Geral. quanto tempo. Né? Então, assim, é um case de sucesso o programa. E realmente, eu falo assim, de boca cheia, que o programa ele cumpre esse propósito do jornalismo comunitário, de levar a informação num programa de notícias, né? Sim. Porque hoje o Balanço Geral ele consegue equilibrar. Deixou de ser aquele programa sensacionalista, né, para ser um programa mais leve, descontraído e conversado, que é o que eu falei para vocês, que hoje a televisão permite isso, né? Você conversar ao invés de você ler o texto que está ali no TP. Eu tive uma migração dentro da televisão para o entretenimento, que foi com o Manhã Total, com a Patrícia Caetano. Era um projeto novo que eles iam colocar na televisão, implantar, e eles me chamaram, porque dentro do Balanço Geral eu sempre fazia umas coisinhas assim de entretenimento, algum artista que vinha, principalmente porque a gente estava ali na Paranaíba FM, então eu sempre tinha aquilo assim, vamos entrevistar o fulano, vamos atrás. E aí eu fui convidado para assumir a produção do Manhã Total com a Patrícia Caetano, Nossa, do que início, o bom. projeto do início, que ficou até pouco tempo agora no ar. Acho que, se não me engano, foram 13 anos de Manhã Total, ou 10, não sei. E depois o programa até passou para a Mônica Cunha, né, que apresentou, houve uma transição. E aí eu fiquei nessa parte do entretenimento. Então, o Manhã Total era um programa já mais leve. Tinha muita saúde, muita culinária, gastronomia, informação também, moda, comportamento. Então, era uma coisa que eu já gostava de fazer, que era leve, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, era um programa que a gente tinha que levar a informação, principalmente por a gente estar falando com o público em massa, né? Então a gente não podia segmentar demais o programa. Então, uma coisa que eu vejo muito, que as pessoas gostavam muito na época, e a gente falava muito isso no programa Saúde.
Aquela coisa do tipo assim, a gente tem agora uma consulta com a médica nutróloga. Mande suas dúvidas, entendeu? Então as pessoas, elas absorviam muito aquele tipo de conteúdo ali, porque às vezes ela não tinha condição de ir no médico, de ir no especialista. Às vezes era uma coisa muito intocável, às vezes ela tinha aquela dúvida e aquilo ali reacendia nela essa necessidade, essa vontade de procurar depois o profissional. Então um dos quadros de maior sucesso dentro do Manhã Total foi esse. E hoje a né, gente de não vê saúde. tanto. Hoje a gente tem alguns programas específicos, alguns, né? De saúde e tal, né? Mas eu falo que na época a gente conseguia filtrar muito isso. Tinha muita receita. Então foi um programa muito leve. E aí eu tive um convite para ir para o Jornal Correio. Na época, eu até queria, né, ficar nos dois lugares, porque o meu trabalho no jornal não ia demandar que eu estivesse em loco na empresa. Mas eu nunca esqueço disso, que o meu chefe, Rogério Silva, que eu chamo de chefe até hoje, foi o meu primeiro chefe na TV Paranaíba, ele me chamou para uma reunião e ele falou para mim, falou, Jadir, você não vai querer ficar depois que você entrar, eu sei disso. E aí eu falo para ele assim, que foi a melhor coisa que ele me falou, porque eu realmente não ia querer ficar mesmo. Depois que eu comecei a trabalhar no Jornal Correio. E aí agora, 2 anos, eu voltei para Paranaíba, fiz a Venenosa quase 1 ano, né? Eu tinha um quadro fixo, uma vez por semana, que na verdade o meu era notícias da sociedade local, né? Que é o trabalho que eu faço hoje, que eu desempenho como colunista social. Sim. Então a gente tinha como se fosse uma coluna social na televisão. A gente levava para as pessoas o que o público estava assistindo, o que o público estava vendo, o que estava acontecendo na sociedade local. E era um dos quadros de maior audiência do programa. Né? Era toda quinta-feira, chamava Acesso VIP, com a Vasti, com o David, o próprio Rafa também. Foi um momento, quando eu recebi esse convite, a gente ficou 3 meses conversando. Nossa. Né? Para poder ajustar tudo, a questão do prazo, do dia, quantos dias vai ser, 2, 3, 1. Porque a gente precisa olhar tudo isso, né? Não é só ir lá e fazer. Então, será que a cidade absorve esse tanto de conteúdo para 3 dias de quadro, entendeu? Então a gente chegou aí em 3 meses, desde o início do convite até o momento da gente falar assim, não, agora vamos começar, vamos estrear. E foi um sucesso, graças a Deus. Muita gente dava notícia, né? Era um dos quadros mais assistidos, porque eu falo assim, as pessoas gostavam de se assistir na televisão, né? Então elas postavam muito, elas faziam aquela festa. É igual quando eu trabalhava com rádio, quando a gente mandava beijo, né? A pessoa às vezes estava ouvindo você, ligava e falava assim, Jadir, manda um beijo para mim aqui, que eu adoro essa sensação, né? Então, voltei, aí eu acabei saindo. Até porque a gente encerrou a temporada, né? Era uma ideia que fosse uma temporada e eu também estava viajando muito. Então, acaba que eu precisava ficar na cidade, porque o quadro era ao vivo. Então, assim, televisão não tem dia nem hora. É verdade. Né? Então, não tem feriado. Então, Tem que passar. E eu viajava muito, então isso estava batendo com as minhas viagens, né? E aí eu falei, não, então agora vamos encerrar essa temporada. A gente volta em breve. Já tive outros convites para voltar para a televisão. E ainda analiso algumas propostas, porque eu acho que a gente tem que centralizar bem, né, o que a gente vai fazer aí do nosso trabalho. Hoje eu tenho muita coisa, né? Eu represento 95 marcas hoje, então é muita coisa na cabeça da gente. Com certeza. Né? Então, assim, para a gente conseguir fazer um trabalho 100%. Então, quem sabe futuramente eu não volto para a televisão. E qual foi o momento que você pensou, isso aqui é mais intenso que eu imaginava? Na televisão? No jornalismo diário. No jornalismo diário. Eu falo que foi numa transição de filhinho de papai, digamos assim, para esse hard news, no sentido do quê? Eu vim de uma escola onde eu estudei 13 anos na mesma escola, então aquela coisa assim, você tem tudo de mão beijada, né? Vim de uma família maravilhosa, papai, mamãe. E digamos que assim, de um dia para o outro, virou uma chave que agora, tipo assim, putz, virei adulto e agora acabou a minha mamata de estudante. Verdade. Né? Acho que todo chega mundo nessa fase. chega nessa fase. E eu olhei para aquilo e falei assim, cara, o que eu vou fazer agora? Né? Eu estudei em escola particular, 13 anos, e eu lembro que meu pai falou assim, eu não vou pagar a faculdade particular para você, você vai ter que passar na UFA. Antigamente tinha muito isso, né? Você estuda na escola particular para você poder passar ir na UFA. para passar na federal.
E na época não tinha jornalismo na UFO, não tinha aberto o curso ainda. E eu falei, putz, eu não posso ficar parado. Eu já sabia que era isso que eu queria, né? Então eu falei pro meu pai e pra minha mãe. Eu falei, ó, mãe, eu preciso de uma força aí. Minha mãe foi e pagou meus primeiros meses de faculdade. E aí, a partir do segundo semestre, que foi quando eu comecei a trabalhar, aí eu comecei a pagar minha própria faculdade, entendeu? E então, Você fez na Unitri? Fiz na Unitri. Foi mais ou menos um incentivo aí da minha mãe. E aí, no meu segundo período, eu já comecei a pagar e falei, putz, é isso aqui que eu quero e pronto. Que bom, né? Que foi deslanchando. Responsabilidade, o que você queria, né? Isso. Jadir, você viaja muito, recebe bastante convite, mas Uberlândia ainda é seu lugar? Olha, eu tenho uma brincadeira que eu faço, que eu falo que eu nasci, que eu cresci e que eu vou morrer em Uberlândia, viu? Eu já recebi propostas para trabalhar em Goiânia, Belo Horizonte, Patos de Minas e São Paulo. E eu nunca tive coragem de ir. Sair daqui. Acredita? Eu nunca tive, na verdade, essa vontade. Né? Tem muitas pessoas que têm isso, né? De, não, eu quero ir para fora, eu quero para fora do Brasil, eu quero ir para São Paulo para tentar a vida. Eu nunca tive isso, entendeu? Assim, na minha vida. Não sei se é por uma questão de zona de conforto, né? Porque hoje, graças a Deus, assim, eu tenho um respeito aqui na cidade. Que todo lugar que eu vou, as pessoas sabem quem sou eu. Eu brinco que eu sei andar em Uberlândia do início ao fim, né? E eu até tive uma época da minha vida que eu pensei muito nisso. Será que eu devo ou não devo ficar em Uberlândia? Mas aí o que eu ponderava? Putz, se eu tô aqui em Uberlândia, imagina em São Paulo, quantas faculdades de jornalismo que não tem, quantos Jadirs em São Paulo que não tem, que também estão almejando uma vaga numa emissora de televisão, num veículo de comunicação. Então eu olhava muito isso. Será que é melhor eu sair daqui, né, onde eu tenho um emprego consolidado, onde eu tenho uma posição legal na cidade, para eu ir começar do zero? Né? Eu tive até uma proposta para trabalhar na Record em Goiânia, quando eu trabalhava com o Balanço Geral, que era uma amiga minha, Silvier, na época, que justamente falou sobre isso. Você já é tão bom no que você faz em Uberlândia que agora a gente quer que você venha para cá. Pra Goiânia. Pensei e falei assim, putz, como é que eu vou para uma cidade que eu conheço, assim, num eixo muito limitado, né? Sim. Eu vou ali no shopping, vou ali para o hotel, então, entendeu? Então, tipo assim, é louco você pensar isso, né? Não, então... e é um recomeço, né? E aqui você já está fixo, tudo começou a dar certo. Sim. E foi andando, né? Então eu Prosperou. acho que é por isso que você nunca nem pensou Sim. em passar para outro lado, Acho né? que foi tudo muito rápido também na minha Isso. vida, né? É porque foi dando certo, né? Tudo que você Não, queria. E assim, quando a gente sai da nossa zona de conforto, até para manter o padrão Sim. em outro lugar É diferente. outra. A gente não está É acostumado. verdade. E a questão da família, dos amigos, isso né? aí- Você começar uma vida do zero Sim, é difícil. completamente diferente de com você já ir para um lugar onde você já tem um apoio, onde você já tem uma moradia, né? Mas eu admiro quem tem coragem. quem tem coragem. E vai, deixa vai, tudo e- sabe? E vem, volta e consegue fazer dinheiro, que eu falo que isso, principalmente quem vai muito para fora do Brasil, Sim. né? Com esse objetivo, eu tenho algumas amigas minhas que já foram. Inclusive, eu tenho uma das minhas melhores amigas que hoje mora em Nova York, a Dara, inclusive, beijo, Dara, que foi justamente por conta disso. E eu sempre falei pra ela, eu lembro que o dia que ela me contou que ela estava indo, falei, putz, amiga, não faz isso não, amiga. E ela foi justamente para estudar, aperfeiçoar, jornalista também. Falei pra ela, amiga, não E tá faz vivendo isso, não super me bem. deixa. Muito bem, entendeu? Que E, assim, bom, né? Graças não quer a voltar, Deus. entende? Então, eu admiro muito quem tem Mas essa quando coragem. dá certo para as pessoas fora do Brasil, elas não querem voltar realmente, né? Elas continuam Eu lá. e a Gina estamos marcando uma viagem, a única palavra que nós fala é que dia que volta? Nunca. Te cresce volta. Jadir, você vive entre Ponte Aérea, São Paulo e BH. Viraram sua segunda casa, né? O que te chama tanta atenção nesses lugares? Olha, eu vou te falar que eu dedico aí um tempinho do meu mês para Uberlândia, São Paulo e Belo Sim. Horizonte. Que Eu bom. sou apaixonada em BH. Era uma cidade que eu não gostava. Vocês acreditam? Era uma cidade que eu não gostava, mas eu passei a gostar de Belo Horizonte. E vou muito, tenho muitos amigos em BH, então saio muito. O espírito acolhedor do mineiro,
né, em Belo Horizonte, que é uma cidade mega desenvolvida, né, um polo mega desenvolvido. Então, assim, eu consigo respirar com tranquilidade naquele sentido, assim, de que eu consigo ir no shopping tranquilo, entendeu? De olhar uma coisa tranquilo na loja, de poder sentar num bar, beber uma cerveja, entendeu? Sem ter alguma... Não que eu ache isso ruim, pelo contrário. Mas, às vezes, sem ter alguma pessoa ali te abordando, pedindo para tirar uma foto, etc. Sim. São Paulo eu amo também. Eu falo que é a cidade que não dorme, né? A Lídia sabe disso, né? Não São dorme. Paulo não dorme. Eu gosto muito de comer bem, então eu gosto muito de restaurante. Eu falo que São Paulo, você tem um restaurante por dia, né? E mesmo assim, você não consegue em um ano visitar todos os E a restaurantes, todas gastronomia as de São opções. Paulo é perfeita. Né? E pertinho lá de casa também, a gente tem várias opções de restaurantes também, que é legal disso, né? Parque Ibirapuera, Oscar Freire, que são lugares gostosos da gente passear, né? Da gente tomar um café, fugir um pouco dessa rotina, né, que a gente tem aqui em Uberlândia, na cidade. Eu amo. Imagino, né? Viajar também é Isso. maravilhoso, né? Além de viajar, estar com os amigos, É verdade. passear em shopping, em restaurante que você gosta, não tem coisa melhor que isso, não. Maravilhoso. Jadir, como foi trabalhar na TV Paranaíba e como é o carinho do público? Olha, eu falo que é incrível, né? A televisão, ela alcança lugares que a gente não imagina, né? Então, assim, eu saía em muitos lugares, supermercados, shopping. Esses dias até aconteceu um episódio comigo que eu até gravei e publiquei no meu Instagram, que eu cheguei num condomínio e eu fui fazer meu cadastro no condomínio, né? E aí a gente faz na guarita, né? Pelo interfone. E eu falei, Jadir, tal. Falei meu nome completo, passei meu documento do carro e tal. A mulher falou assim pra mim, você que é o Jadir Júnior, né? Eu falei, sou eu. Ela falou assim, eu sou sua fã demais. Ai, que maravilha. Tipo assim, pela voz, né? Ela ainda não tinha identificado tudo ali. Aí, de certo, na hora que eu coloquei o documento, ela bateu, né? E ela falou, eu sou sua fã demais, eu quero tirar uma foto com você. Então, tipo assim, eu parei na guarita, abracei e tudo. Então, assim, a gente é muito abordado, né? Eu falo que, assim, a televisão é o rosto, né? Eu trabalho em rádio também, é a voz. Sim. Né? Então, assim, a televisão não, a televisão é a imagem, né? Então, as pessoas viam muito ali o Jadir arrumado na televisão, bonito. E eu até fazia uma brincadeira que eu gosto muito, muito. Não engane-se se vocês me veem na rua de roupa de ginástica, porque eu amo andar de roupa de academia. E eu não malho, tá? Eu gosto de andar de roupa de academia. É igual eu. Só pra, tipo assim, enganar a cabeça, Sim. sabe? E pensar assim, enquanto eu tô de roupa de ginástica aqui durante o dia, eu tô fazendo um exercício. Tá não deixa de estar andando, caminhando, tá andando. correndo e Não, tal, e assim, né? não precisa de muita produção. Fica legal, né? Fica clean. Então, as pessoas às vezes olhavam aquilo ali, né? Nossa, será que é ele? Será que não é? E aí eu tinha que conversar com as pessoas, né? Um carinho muito legal, Ai, muito que legal. bom. Esse carinho não tem explicação. Não tem rede social, não tem nenhum outro tipo de veículo que pague o reconhecimento das pessoas que é vindo da televisão. É verdade. Que bom, né? É surreal. Deve ser maravilhoso mesmo. O alcance também, Aham. né? A Paranaíba, o que são mais de 90 municípios que o sinal vai, né? Então, Sim. por exemplo, uma vez eu fiquei assustado porque eu cheguei em Patos de Minas, estava na Fenamilho com amigos e uma moça me parou, Jadir, eu quero tirar uma foto com você e tal, isso porque eu fazia uma vez por semana o quadro. Aí você imagina quem tá todos os dias, né? Nossa, Ali com com a cara na certeza. televisão. Verdade. Então, assim, é surreal quando a gente para poder pensar nisso, viu? Gostando desse episódio? Então não guarde só pra você, compartilhe aí. Jadir, e esse retorno na Paranaíba o ano passado? Como foi reviver esse momento? Igual eu comentei antes, foram quase 3 meses aí que a gente teve desde o início do convite. Sim. Jadir, o que você acha da ideia do quadro? Como é que a gente poderia projetar isso? Planejamento, porque tudo na televisão é planejamento, tempo é dinheiro. Né? Então, precisava encaixar tudo ali que fosse de uma forma que conseguisse atender as necessidades da TV, que queria trazer um público diferente para o programa, né? Na época, A Hora da Venenosa, e também para o Jadir, né?
para que eu não perdesse também o time que eu tinha com os meus outros trabalhos, com os eventos e com a revista também. Então a gente chegou nesse denominador comum. Quando a gente chegou no denominador comum, falamos assim, é isso que nós vamos fazer. A gente lançou o quadro, eu lembro que a gente estreou em maio, finalzinho de maio, início de junho. E eu lembro que eu até fiz um lançamento de uma revista minha e a gente anunciou essa novidade, né? Pouquíssimas pessoas ficaram sabendo desse processo, desde o convite até a oficialização do contrato. Eu lembro que eu falei para minha mãe, para um grupo de amigos só, tipo 3, 4 amigos, que eu falei, olha, tá na iminência de dar certo e tal. Eles queriam dar uma cara nova pro programa nesse sentido, de trazer esse público novo, de fazer as pessoas se verem mais na televisão, tudo. E eu acredito que, graças a Deus, a gente conseguiu cumprir com esse propósito, com o acesso VIP, porque repercutia muito, né, as pessoas postando, maravilhoso, que elas né? estavam ali. E a gente fazia um jornalismo local, né? Porque às vezes a pessoa vê a notícia ali do Wesley Safadão caiu no palco, vamos supor um exemplo. Se você ligar ali qualquer canal, o SBT, tá falando isso. Entendeu? Então, o acesso VIP, ele vinha justamente para isso, para trazer esse público diferente e para mostrar uma coisa diferente, né? Que é o que as pessoas gostam de ver. Eu lembro que a gente tinha praticamente uma obrigatoriedade de todo mês a gente mostrar o mêsversário do Joaquim, que é o filho da Tássia e do Arthur. Então as pessoas já esperavam isso. A gente contava, as pessoas já falavam assim, putz, já tá na hora, ela não fez ainda. Festão, né? Sempre gerava conteúdo para isso. Então a gente tentava sempre trazer formas de mostrar para as pessoas profissionais aqui da nossa cidade que estavam envolvidos com artistas. Eu lembro que a gente tinha muito assim, às vezes, uma estilista que vestiu... eu nunca esqueço disso. Uma estilista aqui, a Fabiana Milazzo, que vestiu a Patrícia Poeta no leilão do Neymar. Entendeu? Então a gente trazia tudo para o lado de Uberlândia, entendeu? Olha que legal a nossa estilista aqui da cidade, um talento nosso, amiga nossa, que vestiu a Patrícia para o Instituto do Neymar e repercutiu essa foto desse vestido. Todo mundo quer o vestido. A gente falava muito da Tássia viajando, a gente falava muito dos eventos que aconteciam aqui na cidade, sociais, que as pessoas gostavam. Aqui tem vários talentos. Muito de se ver, sabe? Questão de... batia muito nessa tecla também de estilistas, né, que vestiam muito. Letícia Manzan, Patrícia Bonaldi. Então, assim, era um trabalho bem legal, era uma curadoria que a gente tinha que fazer ali, de filtrar, né, pra gente poder... E a gente tinha que tomar cuidado também para não ficar repetindo muito, né, os assuntos, porque a rede social, ela tá sempre em movimento. Né? Sempre tá acontecendo muita coisa. Então, para não ficar repetitivo, não, mas o Jadir falou do fulano, agora ele tá falando de novo. Então, a gente tinha que ter esse cuidado. Então, a gente fazia sempre esse quadro aí, o acesso VIP bombou, graças a Deus. Que bom, Nossa, interessante. maravilha. Jadir, você teve à frente com grandes nomes nacionais e internacionais. Qual a entrevista que mais te marcou? Cara, é engraçado que quando me perguntam isso, eu tinha 2 artistas que eu tinha muita vontade de entrevistar na época que eu era na escola, sabe? Aquele negócio que você sofre ouvindo, tal, que era o Nando Reis e o Jorge Mateus. Eram esses 2 artistas, né, que eu tinha vontade de entrevistar. O Nando Reis, eu lembro que ele fez um show em Uberlândia, eu tentei o credenciamento para entrevistar, não consegui. Na segunda vez que ele veio na cidade, o produtor do show, na época o Bruno, me ligou e falou assim, Jadir, eu quero saber quanto é que você cobra para poder divulgar esse show e tal. Falei, cara, eu não vou te cobrar nada para divulgar. Eu tinha um blog na época, né? Eu falei, eu não vou te cobrar nada para divulgar, mas eu quero deixar combinado um negócio aqui com você, do show, para eu entrevistar o Nando e tal, e tal, tal, tal. Ele falou, Jadir, então tá. E aí eu lembro que eu não contei pra ninguém isso. Convidei uma amiga minha pra ir comigo, fomos. E aí no dia eu tive a oportunidade de entrevistar o Nando Reis. E aí, assim, aquela coisa, aquela mágica, né? Imagino. Nossa, eu tô de frente pro meu ídolo. Então, eu
conversei, entrevistei. Eu lembro que, na época, podia fazer 3 perguntas. E aí eu não fiz perguntas. Eu comecei a falar com ele, conversar com ele. Ele gostou tanto do papo que eu lembro que a assessora até veio. Jadir, a gente precisa encerrar. E ele falou, não, deixa ele aqui. A gente continuou conversando. Né? E depois disso, todos os outros shows que o Nando esteve em Uberlândia, eu estive com ele, né? Atualizando, eu brinco que é atualizando a foto. Né? Eu atualizo também. Que eu atualizava a foto com ele. E a história do Jorge Mateus foi muito engraçada, porque eu já estava na Paranaíba na época. Como eu contei, eu gostava sempre de fazer essas pinceladas. E na época, o repórter que ia entrevistar no Camaru era o Fernando Prado. Ele estava em Araguari num evento. E foi um dia de um show do Jorge Mateus, que se eu não me engano, foram umas 40 mil pessoas, umas 30 mil pessoas que eles colocaram lá na arena do Camaru. Travou o trânsito da cidade. Nossa. Travou. E o Fernando não conseguiu chegar a tempo no Camaru. E a gente em contato. Fê, você tá chegando, os meninos já estão aqui, a produção já pegou tudo aqui, a gente está segurando até onde a gente pode. E eu tava com o cinegrafista, né? Porque eu ia acompanhando como produtor, né? Curioso que eu era, né? Toda a oportunidade que eu tinha também, sim, eu tava junto. E aí ele falou, Jadir, não vou conseguir ir. Falei, putz, e agora? Como é que nós vamos fazer? O Fernando Prado, que hoje está em São Paulo, um querido, falou pra mim, entrevista você. Olha. O que eu vou fazer agora? E na época que eles tava assim, não que não seja, mas tava assim, todo mundo queria Jorge Mateus. Todo mundo queria Jorge. E assim, os artistas, eles têm um processo, né, de atendimento para a imprensa, né? Não são todos os artistas que atendem veículos, se atendem a uma quantidade muito limitada. Então, assim, a gente não podia perder essa oportunidade, sim, do Jorge Mateus, principalmente porque na época a TV Paranaíba era uma das patrocinadoras do evento. Então eu falei, putz, e agora? O que eu faço? Chegou a hora, eu falei, era o Hudson, meu amigo, eu falei, Hudson, vamos nós, bem? Vamos nós, tudo. Eu tenho até a foto, se vocês quiserem, depois eu te mando pra vocês colocarem aí na edição, eu entrevistando eles. E eu fui, entrei, eles estavam com aquela música Logo Eu. Eles tinham acabado de lançar aquela música, estava estourada nas rádios. E na hora que eu entrei, eu não acreditava que eu estava de frente para eles. Né? Eu lembro que o Jorge conversou muito comigo, foi muito simpático. E eu lembro que o Mateus estava tomando um copo de uísque, né? E aí eles já estavam posicionados para me receber. E aí o Mateus saiu, foi tomar um uísque. Eu lembro que ele brincou comigo e falou assim, você quer tomar um copinho comigo e tal? E eu falei para eles, falei assim, olha, aí eu terminei, fiz a foto, falei para eles, agora eu vou contar uma coisa para vocês. Essa música aqui é minha e eu quero que vocês mandem um beijo para mim lá no palco para eu poder gravar. E eu tava lá na coxia, ali na frente do palco, né? Que a gente tava fazendo umas imagens. E aí o Jorge mandou o beijo, você acredita? Eu tinha um vídeo, até revi um vídeo esses dias, ele mandando o beijo e cantando a música. Eu já tive N experiências com artistas assim, eu lembro também da Simone Simaria. Eu fui o primeiro jornalista de Uberlândia a entrevistar a Simone Simaria. Né? Elas vieram para um Vila Mix, que aconteceu aqui na cidade. Na época, elas estavam começando com aquela música Meu Violão e o Cachorro, lá, o Nosso Cachorro. E eu lembro que a assessora de imprensa do festival falou para mim assim, Jadir, elas iam abrir, sabe? Elas estavam começando mesmo essa carreira solo. Sim. E a assessora falou assim, Jadir, entra lá, faz umas 3 perguntas. Tipo assim, só para não ficar feio, sabe? Falei, não, claro, Fabi, vamos lá, tudo. E eu entrei, né, no camarim, eu lembro que a Simone tava sentada, a Simária estava comendo uma maçã, e aí ela já chegou, a Simária, eu tenho essa memória da Simária conversando muito comigo, né? Como é que é o seu nome? Eu, Jadir, ela, Jadir, e ela já começou ali a brincar comigo, que bom, entendeu? E a gente teve uma química ali muito legal e virou uma entrevista super legal depois. Né, com as meninas, porque eu acho que elas também estavam esperando esse momento, né, ali da imprensa, do atendimento, e foi uma coisa leve, descontraída. Outra artista também que eu adorei entrevistar, Wesley Safadão, um fenômeno, ele é muito simpático, eu brincou imagino. também. Parece, né? Sabe, Parece. foi muito despojada a entrevista, né, eu falo que assim, é um meio termo, enquanto a gente tem artistas que são super acessíveis, a gente tem também os que são inacessíveis. Não, isso é verdade, tem muito, né? E aí os inacessíveis eu não gosto nem de passar perto do camarim. Eu já tive uma história, eu não vou contar, ó, fofoca. Eu já tive uma história que eu já presenciei de uma celebridade, de uma cantora famosa. Aí depois em off eu conto pra vocês quem é essa cantora. Que eu estava dentro do camarim, tá?
E a gente tinha feito uma promoção para levar uns fãs. Fazia muito na rádio. Pra conhecer. E ela falou assim, eu não quero atender os fãs. Ela falou desse jeito. Olha, eu falei, que putz, a gente tá absurdo. com 6 pessoas ali fora que estão querendo entrar aqui pra ver você. Não é pra ver o Jadir, é pra ver você. Ela falou, eu não quero atender os fãs. Falei, cara, como é que... Eu já sei até quem que é. Eu falei assim... Meu Deus. Falei, como que olha, eu vou absurdo. explicar? E Pra na pessoa- época, era eu que fazia isso. Ó, Aham. Lídia, você ganhou a promoção? Me encontra lá na porta do camarim, porque é eu que vou te passar lá pra dentro. E as pessoas ficam Entendeu? loucas lá de fora esperando, né? Nem eu sei quem a que é. chance. Gente, eu adoro esse off, sabe? Porque a gente fica sabendo cada babado. Vocês não têm noção, não. Eu olhei pra aquilo, pra aquela situação, eu falei assim, como é que eu vou contornar isso? Porque assim, você tá trabalhando com o sonho de uma pessoa. Né? Não, e Entendeu? não era só uma, são várias, né? 6 Que você pessoas. tava lá esperando 6. pra isso. E- 6 pessoas, o atendimento do camarim você entra, dá um abraço, uma foto, já É, sai. não, rápido. não Dá um consegue. É muito rápido. E assim, e também mexeu muito comigo, porque eu tinha uma impressão totalmente diferente do que eu vi ali do artista. Né? Então, assim, não quer atender? Tudo bem, ela tem esse direito de não atender. Sim. Só que não deixasse isso combinado. Entendeu? Então foi uma coisa que foi combinada previamente. Então, se você já chegou na cidade, ó, já está combinado, você tem que atender Já sabe, 10 pessoas, né? tem que atender 3 veículos de comunicação, entendeu? Então, assim, aquilo me deixou tão assustado que eu tive que sair do camarim, explicar para os Nossa, fãs. A minha que vontade era de absurdo. falar assim, bem, vocês vai tudo embora e não assistem nem o show. Né? Mas aí eu Imagino. falei, não, ó, fica quietinhas aqui comigo, que nós vamos tentar para que ela atenda no Consiga. final e tal, e tal, tal, tal. E aí acabou que no final ela atendeu, né? Depois ela foi, tirou foto com todo mundo e aliviou a barra. Eu já tive outra situação também, que eu já presenciei uma cantora que se recusou a dar um autógrafo Olha. para um fã, com a caneta dele. Ela falou, não, com essa caneta eu não vou assinar. Ai, Me dá a gente. minha caneta. Mas geralmente o fã que traz a caneta, né? É. Todos os meus autógrafos que eu tenho do Luan, a caneta sempre foi minha, porque ele não carrega a caneta no bolso, não. Mas gente. nem sempre a pessoa lembra. Nessa hora, nem sempre todo mundo consegue chegar próximo. Então, você nunca vai imaginar você, porque você é tão fã que você vai atrás. Prevenida. Você já vai para aquilo, né? Aham. Você já vai até viaja. Agora, tem pessoas que não vai andar com caneta, nunca vai imaginar que você vai conseguir chegar perto, entendeu? Da Aí pessoa, né? chega próximo e já quer. E aí ela não- falou desse jeito, Que acredita? absurdo. Eu vou assinar, mas eu vou assinar com a minha caneta. Nossa. E aquilo eu olhei e falei, putz. E aí criou-se também uma imagem negativa da artista, tanto que é uma cantora também. Não. Eu E aí- posso imaginar quem seja. E aí eu falei, putz, depois quando eu estava na rádio, ela fez um pé na estrada, né? Ela andou algumas rádios e eu tive o convite para entrevistá-la. Eu falei, cara, eu não quero. Nossa. Falei, eu abro mão dessa entrevista, porque... Não, mas tem pessoas que não dá nem vontade, né? A questão, eu até brinco com a gente briga assim, se a gente tem ranço da pessoa, a gente Não não consegue. adianta. A gente pode até falar, fazer o texto lá, mas a cara de bunda, ela fica estabilizada. Eu não ia não dá. conseguir Não dá. disfarçar isso. Então eu falei, putz, óbvio Do que nada ele ia lançar, então, aquele dia. Nossa. A gente poderia falar sobre isso, mas eu tô com dúvida. bem ácido, né? Bem ácido. Mas aí na época eu acho que eu até viajei, não sei. Aí eu falei, não, realmente eu não consigo, mas no off eu conto pra vocês quem é essa. Ah, eu Não, quero, essa aí eu eu já tenho quero, ideia. eu já quero ir pro off pra saber, gente. Jadir, você é bem badalado, né? Colunista social, promotor de eventos, mas nas suas horas vagas, troca o agito pelo rancho. O que busca na paz do campo? Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Haja festa, viu? Ah, imagino. As pessoas veem muito essa coisa do colunismo social, né? Sim. Realmente é muita badalação, é muita Isso. festa, é muito evento social. Mas a gente também tem que dosar um pouco, né? Porque senão você fica doido da cabeça, né? Você divide muita energia com as Sim. pessoas. Você é sugado também, muita energia também das pessoas nos eventos. E engana-se quem pensa que é ir lá, beber, comer, fazer um social e pronto. Não. É todo um trabalho ali. Quando você está no evento, a Lídia sabe, né? Você tem que extrair o máximo de oportunidades Sim. possíveis que você tem ali para contato, para networking, para fazer o seu métier, Seu né? jabá, O tem seu que jabá, fazer sua literalmente, assim, né?
né? Então, eu falo que assim, eu não vou para comer e para beber. Eu vou realmente para poder divulgar o meu trabalho, prospectar novos Sim. contatos, que isso é muito importante, essa prospecção de novos contatos. E realmente, quando eu posso, que é todo final de semana, viu? Eu vou pro rancho. Ah, Pra maravilha. descansar minha cabeça, pra poder renovar as minhas energias com os meus amigos, que eu falo Que que bom. isso não tem Preço, né? preço, né? Não. A gente olhar aquela paisagem, bem, aquela represa. Nossa, é maravilhoso. Desconectar de celular. Sabe aquela coisa de que você não precisa ficar postando, de que você não precisa estar ali registrando aquele momento, tendo que responder o WhatsApp, entendeu? Então, assim, a gente tem esse refúgio que é Miranda, que é aqui do lado. Maravilhoso, Eu sou apaixonado. né? Eu sou apaixonado, eu tenho amigos maravilhosos também aí, que estão sempre comigo. Eu brinco que, na verdade, eu não tenho rancho, né? Mas eu tenho amigos que têm rancho, né? Isso que é o importante. Isso que é o importante. Não, Aí, e é saber- melhor, porque o trabalho fica tudo pro amigo. As visitas, não. E eu falo o seguinte, eu falo que assim, aí eu falo que o rancho que eu vou, que é o da minha Aham. amiga Melissa e do Osvaldo, Que maravilha. que com certeza eles devem estar assistindo, eu falo que também já é meu rancho. Que eu tenho Maravilhoso. uma parte lá, uma sociedade Aham. dentro Você do. Não, só de Mas é todo, verdade. só de todo final de semana já é seu, sim, E aí uai. o Osvaldo, meu amigo, ele até brinca, fala assim, e as contas, quem paga? Eu falo, não, aí é o financeiro, Aí- você que paga as contas. Eu tá? tenho Só nada a ver. entretenimento. Eu não tenho Eu nada a ver com Eu isso. cuido só do som aqui, eu cuido só do cardápio. Então, assim, eu falo que é uma turma muito boa, né? Ai, que Então, quando você tá maravilha. com amigos, quando você tá vivendo aquele momento, eu adoro estar no meio da represa, no barco, a gente parar, ir nos outros Nossa. ranchos, conversar, ouvir uma música, beber uma cervejinha. Não tem nada melhor, Sabe? não. Revigorar, recarregar as baterias pra gente voltar aí pra semana, pra gente poder continuar trabalhando. E precisamos, né, disso. Quem não precisa? Todo mundo. E hoje em dia, por exemplo, se a gente parar para pensar, final de semana, você ir num shopping, o shopping tá muito cheio, o cinema tá muito Isso. cheio, o bar tá muito cheio. Então, assim, eu falo que é totalmente o oposto, É né? cansativo, né? Jadir, você já foi convidado para entrevistar a Beyoncé e você não foi. Você acredita nisso? Olha que bafão. Eu participei, né? Uma amiga minha estava trabalhando aí na produção do show dela no Brasil e me convidou para poder participar da coletiva de imprensa. Infelizmente, na época, eu não consegui ir. Nossa. Porque eu trabalhava já na televisão, então eu não conseguia por conta da minha agenda, da logística com a televisão. Sim. E aí eu não consegui ir. Mas eu já entrevistei outros artistas internacionais. O DJ Fatboy Slim, o David Guetta, o John Secada. Nossa, Eu lembro olha. que o John Secada me colocaram lá no camarim, e o segurança, e ele vindo, ele tinha acabado de fazer o show, e ele conversando comigo, e a gente lá. E uma amiga minha tinha muito, muito desejo de conhecer ele. Eu levei ela no show. E falei, Mari, você quer tirar uma foto com ele? Ele, Jadir, você quer entrar no camarim? Eu falei, vamos lá, então, Mari, você quer ela? Vamos, claro, né? Tô aqui mesmo. E Né? aí- Não é possível. Pra quê, né? Perder a oportunidade. E aí eu levei ela no camarim e ele começou a conversar. Falei, não, deixa eu já fazer uma entrevista com ele aqui. Foi super simpático. De astros internacionais foram esses que eu já entrevistei. E o nosso patrocinador master, a Max Wi-Fi, internet de qualidade que faz o nosso papo acontecer. Jadir, a vitrine social trouxe vários nomes de peso na capa, né? Quais mais marcaram? Gente, que pergunta difícil. A gente tá indo aí agora para a 11ª edição da Sim. revista. Como passou rápido, né? Passou. E a gente teve já Silvia Vilela, Camila Pucci, Fabiana Milazzo, Nossa. Marco Abreu, do Zenaide, que foi o nosso primeiro homem na capa. O Marcelo Prado, que é um empresário famosíssimo aqui, reconhecidíssimo aqui em Uberlândia também, que foi a nossa segunda capa masculina. A gente teve Patrícia Bonaldi também na capa. A Vanessa Borelli, queridíssima aqui Que é de maravilhosa Uberlândia, também. maravilhosa, que estampou a edição de dezembro do ano passado. E a Laura Miller também, uma amiga muito querida, que quando eu fiz o convite, topou na hora, falou, Jadir, que bom. eu vou na hora que você precisar participar do evento da E revista. ela é um ícone. Ela é maravilhosa. Nós fotografamos ela em Araxá,
no Grande Hotel Termas de Araxá, que é belíssimo também o hotel. Então, assim, ficamos um dia inteiro com a Laura. Ela é maravilhosa. Eu falo assim, que o que vocês viam na televisão, lá no Altas Horas, é ela daquele jeito. Daquele mesmo jeitinho. Simpática, acessível, do bem. Que bom, né? E foi uma das melhores capas também da revista. Eu falo que toda capa tem a sua história, né? A nossa 11ª edição aí, que a gente lança agora. Essa edição a gente quis fazer algo totalmente diferente do que a gente fez no ano passado, que a gente trouxe a Patrícia Bonaldi de capa, né? A gente fez uma revista focada em moda, lifestyle, comportamento. E essa edição a gente quis trazer uma outra temática, mulheres e negócios. Então a gente trouxe aí na capa a Eliane Garcia, que é uma empresária de sucesso aqui da nossa cidade, aí na função dela, e que conseguiu representar bem aí essa temática que a gente buscava para essa edição. Que bom, maravilha, né? E é bom estar com mulheres à frente. Sim. Sim, Eu falo que é o protagonismo, né? Você ver ali, você se identifica, né? Então, quando você vê a história de sucesso da empresária, né? Como é, nós tivemos aí mais de 40 mulheres na revista contando as suas histórias, né? E eu falo que assim, não sou eu que faço essa parte editorial da revista, eu tenho uma equipe. Então, quando eu paro para poder ler, eu estou lendo igual todo mundo quando lê no final da revista, entendeu? Ali quando recebe o produto final. Então, quando você lê a história, que você putz, a Lídia começou assim, 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 ela passou por isso. Sim. É interessante você ver onde a pessoa viveu, o que ela passou para poder chegar onde ela chegou. Igual eu falo que a gente ouve algumas histórias aqui, a gente fica impactada. Fala, gente, nunca imaginei. Sim. E as pessoas que conhecem também nunca imaginam que a pessoa passou por tantas coisas, né? E a gente começa a conhecer aqui no programa mesmo. Nossa, a gente fica encantada. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque eu falo que as pessoas precisam entender que nada vem muito fácil. Sim. Né? Que para você chegar onde você chegou, para você ocupar a posição que você ocupou, com certeza você passou por muita coisa, Verdade. por muitos desafios, né? E isso é muito importante para poder moldar as pessoas. Sim. Porque eu falo que quando a sua história serve de incentivo para outras pessoas, de uma forma positiva, isso é muito legal. Ah, é maravilhoso, né? É porque até para alcançar alguns lugares Sim. é complicado. É. Né? Você Sim. precisa ter muita garra, força É de verdade. vontade. E determinação também. Compartilha aí, comenta o que achou e segue a gente. Uma super produção em Nova York com Patrícia Bonaldi e fotógrafo das estrelas. Como é viver esse dia? Cara, foi surreal, viu? Imagino. A Paty foi nossa capa da revista de abril de 2024, né? Igual a gente queria fazer uma edição especial da mulher, queríamos trazer uma figura feminina, Sim. né, que representasse essa cidade, a nossa cidade, né, um nome forte. E nós tínhamos 2 destinos para fazer as fotos da Patrícia, ou em Nova York ou em Paris, né, que ela iria. As fotos foram feitas em fevereiro. Foi o Gabriel Correia, um querido, que fez as fotos pra gente. E ela ia primeiro para Nova York. E aí, gente, vocês sabem como que é a agenda de artista, né? Falei, vamos fazer em fevereiro, no inicinho de fevereiro, que é Nova York, que a gente já garante essas fotos, porque depois vai que acontece qualquer coisa. E aí a gente espera que essas fotos vão ser em Paris e acaba que não dá certo. Porque a gente já tinha até planejado que fosse em Paris, tudo, a torre de fundo e tal. Mas aí a gente acabou fazendo em Nova York essa sessão exclusiva para Vitrine Social. Ficou maravilhosa o resultado da nossa revista. A Paty esteve no evento. Ela veio participar do evento aqui, que aconteceu na loja dela. E eu escutei muitos comentários positivos, até da própria equipe, do próprio staff da Patrícia, que ela ficou encantada com isso, né, da gente poder promover isso. A própria Patrícia, que é minha amiga pessoal, ela falou para mim, falou, Jadir, eu nunca vi a minha loja tão cheia igual agora no lançamento da revista. Nossa. Né? E a gente sabe que ela tem uma agenda muito concorrida, muitos compromissos. E ela nem fica tanto aqui mais. Ela né? não fica tanto em Uberlândia. Então, assim, o tempo que ela vem, ela conseguiu rever clientes antigas que foram patrocinadoras da revista, né? Pessoas que estiveram ao longo do início da carreira dela. A gente não conta a capa da revista, é sempre um segredo que é revelado no dia do lançamento. Olha. Então, assim, as pessoas ficam Ah, não tem curiosas. spoiler. Né? Elas ficam curiosas e a gente não dá um spoiler. Então, por exemplo, ali às vezes na negociação, a gente conta a temática da revista. A gente vai trazer uma pessoa assim, 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 que consiga transmitir isso.
Aí começa aquelas especulações, Sim. né? Então, eu falo que isso que é o legal também, né? O mistério, né? E as pessoas acreditarem também no nosso trabalho, porque às vezes você patrocinar uma revista que você sabe que a empresária X, a Xuxa, vamos colocar que a Xuxa tá lá, é diferente de você imaginar quem pode estar. Sim. Né? Então, o fator da vitrine social é isso. E a Paty foi um divisor de águas na revista, principalmente porque quando ela participou do nosso evento, ela tinha acabado de vestir a Beyoncé. Olha. Né? Não sei Chique, se vocês lembram chique. que a Patrícia vestiu a Beyoncé com alguns looks. Sim. E ela tinha acabado de vestir a Beyoncé. E nós já tínhamos combinado um ano antes para a Patrícia ser capa da revista. Falei, Paty, vamos deixar para março, que é uma edição especial que eu quero Sim. fazer. Ela já disse, então ok. E aí, coincidentemente, aconteceu toda essa explosão aí dela vestindo a Beyoncé. A Beyoncé desceu, acho que do avião, usando um look dela, Nossa, que inclusive imagina. depois foi pra loja. Então, tipo assim, foi maravilhoso pra revista ter esse momento com a Patrícia, que, digamos assim, menos de um mês do nome dela em todos os veículos de comunicação, ela está presente na capa da vitrine social. Ela fez uma bela divulgação nas redes sociais dela. Então, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado. Ah, eu imagino, porque no auge da carreira dela, como que você fez isso acontecer? E Cês- quem não quer vestir Patrícia Bonet? E vocês sabem que eu escutei isso até da equipe dela, Jadir, a Patrícia não consegue ir em todas as lojas, ela não consegue Eu estar em todas as imagino. lojas. E você conseguiu esse feito de trazer ela para cá, de conseguir fazer com que ela participasse do evento. Ela está na cidade dela também, eu acho que ela entendeu que isso teria um gostinho diferente. Né, ela participar do lançamento da revista, Sim. prestigiar essa capa, né, tão especial, esse divisor de águas aí na cidade dela, né, na terra natal. Como é ser o mais novo colunismo social e que isso representou para você? Olha, hoje eu tenho 30 anos, mas eu comecei a escrever para o colunismo social, eu tinha 19 Nossa, 19 olha. anos. Eu comecei fazendo uma coluna para o jornal Gazeta do Triângulo, que é de Araguari. Olha essa história, ele é de Araguari, o jornal. E ele tinha uma edição semanal que circulava em Uberlândia. O jornal era impresso. Na época, a colunista social de Araguari, do jornal, a Raquel Costa, que é minha amiga até hoje, junto com o Zé Vitor, o deputado, que era quem administrava o jornal aqui em Uberlândia, me convidaram para que eu fizesse uma coluna diferente, né? Trouxesse esses rostos aqui da cidade. Eu aceitei o convite, o jornal acabou não circulando mais aqui. Acho que a gente ficou 1 ano e meio, 2 anos com essa periodicidade aqui, semanal. Eu fazendo a coluna, na época ela chamava No Comando. Depois eu fui para o Jornal Correio, né? Fiquei no Jornal Correio de Berlândia, que era um jornal tradicionalíssimo na cidade, né? Ele fechou com, acho que se não me engano, 86 anos Nossa. de funcionamento, que era um sonho do Dr. Luiz. E aí... trabalhei lá, fui o último colunista, assim que o jornal fechou, a última página, a última coluna social foi do Jadir Júnior, e acreditem, era a página mais lida, porque como era a última página do jornal, isso já tinham pesquisas que comprovavam lá dentro do jornal, e eles ficavam muito doidos com isso, né, alvoroçados, porque a gente conseguia levar uma forma leve, descontraída do colunismo para o Jornal Correio, que era um veículo muito tradicional. Sim. Então, a coluna social era a última página do jornal. As pessoas começavam a ler o jornal de trás para frente. Elas viam primeiro a coluna social para depois ver o restante do jornal. E é aquela coisa, né? Aquele glamour de você sair do jornal, né? Tinha muito isso, de você estar ali, de você ser prestigiada, né? Sim. Tinha umas queridinhas, E as pessoas guardavam né? recortes de jornais. Na época, né? Era muito interessante. Eu vi um vídeo no Instagram de uma jornalista que foi destaque na minha coluna. Ela gravando um vídeo no escritório dela e no fundo aparece o jornal, né? Quando ela saiu, colado, do tanto que tá até amarelado o jornal. Porque do tanto que ela ficou tão Guardou. feliz com esse momento que ela guardou de recordação e colou no escritório dela. Então, assim, a gente tinha muito isso. E era um trabalho muito legal de ser feito, porque a gente tinha que cobrir os eventos, né? Tinha que estar nos eventos,
Tinham as pessoas queridinhas e tinham as pessoas que pediam para poder sair na coluna. Isso é normal, entendeu? Tem os aparecidos, aqueles que gostam mesmo de aparecer. De estar, né? De estar na coluna. Então a gente tinha que saber filtrar isso, né? Esse ego, essa vaidade, né? Porque dependendo, a pessoa queria sair todos os dias. Né? E eu tinha exemplos, olha, eu fazendo uma fofoca, vou fazer a venenosa aqui, viu? Pode falar. Tinha algumas pessoas que mandavam as fotos. Era a mesma coisa que, por exemplo, assim, a Gi tá viajando para Paris. E aí ela fala assim: oi, Jadir, tudo bem? Olha o que bonito em Paris. E manda a foto olha dela. Que maravilha. Entendeu? Tipo assim, deixa subentendido, coloca na coluna. Eu recebia demais isso. Demais. De pessoas que têm essa necessidade de aparecer, de se mostrar, para poder chancelar uma coisa que... A gente tá vendo isso por aqui, né, Gi? Estamos vendo bastante. E por outro lado, eu tinha pessoas que não gostavam de aparecer. Eu lembro que uma vez eu coloquei uma nota na coluna social de uma moça, né, aqui de Uberlândia. E aí o meu editor do jornal complementou a minha nota, porque ele era amigo pessoal dela. Olha. Então, tipo assim, a Lídia fez aniversário e viajou para Paris. Aí a Gi, era minha editora, foi lá e complementou a nota. Ela foi com o filho, com o marido e com a família. No outro dia, quando saiu no jornal, a moça me ligou. Como que você colocou isso no jornal, que não sei o quê? Quem que autorizou, que não sei o quê? Porque era uma informação muito sigilosa, né, na época. E, graças a Deus, não partiu de mim. Partiu do meu editor na época que colocou. Então, eu não sofri nenhuma penalidade. Ele que sofreu. Ele que sofreu. Né? Ainda bem. E aí, vocês estão gostando desse bate-papo? Tá muito legal. Então, não perca tempo, se inscreva no nosso canal. Jadir, a capa é a grande destaque da revista, né? Como você decide quem vai merecer esse lugar? E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Todo mundo quer ser capa, viu, todo da mundo. revista. Aqui, Até nós aqui, ó. Aqui até derrubei o microfone. Estamos Todo querendo mundo quer ser errar. capa da revista. E eu vou te falar uma coisa. O que a gente faz? A gente tem 4 edições ao longo do ano. Né? Ela é trimestral, a vitrine social. E a gente faz o quê? A gente decide as temáticas da revista. Então, a partir do tema principal, a gente escolhe alguns nomes. A gente filtra alguns nomes. Igual, por exemplo, esses tempos, a gente fez uma reunião, a gente queria fazer uma revista sobre gastronomia. Então, que nome que a gente vai colocar na revista que tenha relacionamento com Uberlândia e que seja legal, que venha no evento, porque isso é uma obrigatoriedade que a gente faz. Questão de que a pessoa esteja no evento, participando. Aí a gente elenca alguns nomes e a gente parte para o contato, né? Pra gente poder ver. Nessa época da revista de gastronomia, a gente filtrou alguns nomes, tipo Henrique Fogaça, Jacan, entendeu? Ana Paula Padrão, que estava na época do MasterChef. Então, a gente vai fazendo tudo muito linkado, entendeu? Então, por exemplo, será que a Ana Paula Padrão viria para o evento? Porque a gente tem a Band aqui, que faz isso, entendeu? Será que o Fogaça viria porque ele tem algum amigo aqui, entendeu? Então, a partir disso, da capa definida, a gente destrincha aí o restante da revista, essa temática. E aí a gente senta, faz um levantamento de quem a gente quer que esteja com a gente na revista, de quem que a gente acha que é legal, as empresas que a gente acha que é legal. E a Max Wi-Fi tem que estar lá agora, viu? Na vitrine social, Vamos né? Vamos querer. No mundo cada vez mais digital, como é ir à contramão e manter a revista impressa? Olha, é um desafio, viu, Lídia? É um desafio. Porque hoje a gente está muito tecnológico, né? Antigamente a gente sentava numa recepção de um consultório, a gente lia as revistas, fazia a palavra cruzada, assistia a televisão, né? Hoje o celular, ele consome muito isso. E por que eu fui nessa contramão? Primeiro, porque eu sou apaixonado pelo impresso, eu vim do impresso. Né? Então, quando você vem do impresso, você folhear um livro, folhear um jornal, uma revista, é diferente de você ler ali no tablet, no celular. Outra coisa. Além dessa paixão pelo impresso, o público que hoje a vitrine social atinge é um público que a gente consegue fazer com que essa revista chegue até os locais. Então, até consultórios, salões de beleza, concessionárias, clínicas médicas. Então, assim, são lugares que eu mesmo vou com a minha equipe, a gente entrega a revista em mãos, a gente coloca lá no revisteiro, entendeu? Às vezes a gente até tira
outras revistas que estão lá. Eu cheguei num consultório esses dias, tinha uma revista Caras lá de 1999. Eu falei pra moça, eu falei, putz, peraí. Falei pra ela, você me desculpa, guarda essa revista aí, deve ter alguma recordação sua aqui nessa revista. Não tem lógica. Não faz nem sentido. 1999. Fazer igual você falou. Rasga a capa e leva a entendeu? página. Então, assim, eu falei pra ela, você me desculpa, guarda ela com você, porque eu acho que você segurou ela até agora, é porque alguma coisa deve ter nessa revista, Nossa, né? eu sou da época, né? Eu vou fazer 40 anos esse ano. A gente levava a revista pro banheiro. Era isso. E nas casas de rico tinha essa revista lá já pra... É mesmo. E era ótimo, a gente folheava. É verdade. Tinha a revista Manequim, que vinha, né, com os manequins para você poder desenhar. Tinha as revistas infantis. Eu lembro que eu vim na minha adolescência, era a revista Capricho, né? As meninas adoravam revista Capricho. Era muito. Eu né, assinava adolescente. Capricho e Atrevida. Era, Nossa, eu aham. assinava. E era, no começo, era um contato que eu tinha com a moda, era ali. Sim. É E era uma verdade. revista que já conseguia trazer coisas que hoje a gente tem tão evidentes Sim. na rede social. Então eu falo que eu fui nessa contramão justamente por conta disso. Porque eu acho que as pessoas elas também estão entendendo essa necessidade de se desligar um pouco do celular. Entendi. Entendeu? Então, assim, a revista ela é um papel diferente, ela é um papel de qualidade, ela tem um cuidado diferente na hora ali do tato das fotos, edição, do texto. Então, as pessoas, quando elas se veem ali, elas falam, nossa. E assim, a leitura também, né? Sim. Quando a gente lê muito, melhora, porque o celular a gente abrevia muita coisa, verdade, e aí verdade. fica muito no automático, depois você não sabe nem falar. É verdade. Já diria agora que você sobreviveu aí, conta aí, voltaria de novo? Com o maior prazer. Vocês podem que me convidar, que eu volto com o maior prazer, viu? Ah, então a gente vai pôr ele no maravilha. quadro de fofoca, que nós vamos fazer depois uma Vamos, temporada temos que só de fazer. fofoca. É, Vamos, que verdade. eu sei muita fofoca. Ah, viu? imagina nesses anos de Muita bastidores. fofoca. Imagino, deve ser maravilhoso, né? Tanto que é bom a fofoca. Não tem coisa melhor, Muita não. coisa, viu? E tem horas que eu saio assim, que eu vejo muita coisa Não, se acontecendo. juntar o Jadir e o Jake, O Jake, ai meu Deus. nós vamos fazer um programa de 5 horas. Eu ia ficar o dia inteiro aqui. Não, mas- e tem o off também, né? O Jake sabe mais fofoca que eu. Sabe. Ah, ele com circula certeza. mais. Não, o dia que ele veio aqui, inclusive já saiu, ele deixou algumas fofocas aqui. Quentíssimas. Quentes. Aham. Ixi. Quem assistiu já sabe. Então eu vou ter que assistir É então, o episódio maravilhoso. dele. Assiste mesmo, Um você vai amar. querido. O que é Deus para você? Tudo. Eu acordo agradecendo a Deus pelo dom da vida e eu durmo agradecendo a Deus pelo dia, né, por todos os desafios. Eu brinco que eu tô no trânsito, eu fico assim, Deus, acho que não tem como ter uma pessoa para amar Deus mais que eu, bem. Eu agradeço Deus pelo dom da vida todos os minutos da minha vida. Maravilhoso. Engraçado Que é por isso, ele que né? estamos aqui. Com É. certeza. Sem ele, Nada disso faria sentido, né? E eu não saio de casa sem fazer o meu devocional, tá? Então eu acordo, faço meu devocional, tomo café, faço as minhas orações e aí depois que começa a Que seu maravilha, dia. começa meu né? dia. E É eu acho que importante. muita coisa dá certo por conta disso. E o dia que eu esqueço de fazer esse devocional, que eu esqueço no sentido assim, que às vezes você acorda atrasada, né? Aham. Ah, vou deixar mais pro final do dia. Parece que as coisas, parece que falta uma coisa, né? Parece que não encaminha bem, né? Parece que o negócio não encaixou. É verdade. Acontece comigo. Eu tô fazendo rosário das 4. Frei. Eu, o nosso câmera ali, o Jacomelli, estamos fazendo das 4 horas da manhã às 6. Eu faço devocional, mas o meu, não sei se porque Não, mas Café é. com Deus Pai. né? Café Mas com é Deus. Você também. usa também ele? Isso. Eu faço assim, eu já tô na 4ª edição. Sim. E eu gosto demais. E quando eu abro na data do dia, parece que É Encaixa, aquilo, né? né? Não, É. pra Ai. mim, assim, Encaixa, tem vezes que eu até... Aí, o que eu faço? Eu faço com o livro e depois eu ainda ligo o carro e escuto no Spotify. Oh, é maravilhoso. Pra, né? pra ouvir de É porque, outro jeito, é né? porque isso, é porque assim, às vezes na hora que você lê não faz tanto sentido quando você ouve, já vem outra completamente coisa. diferente, Ou né? até quando a gente vive algo no dia, você fala, não, vou escutar para entender o que aconteceu aqui. Agora É você verdade. vê, né? Eu também faço o Café com Deus Pai. O livro, né? A sensação de você ter o livro ali Não, em é mãos, totalmente né? diferente. É totalmente diferente, não é? Eu gosto. Curta, comenta e compartilha com quem vai amar esse papo. Pessoal, que bate-papo incrível que tivemos com o Jadir. Assim, foi uma troca muito grande. Vocês conheceram mais ainda sobre ele.
E, Jadir, obrigado pela sua presença, por esse bate-papo, por ter aceitado o convite Sim, com a agenda tão amamos. corrida que você tem. Eu que agradeço o convite. Parabéns, sucesso para vocês. bom. Obrigada. Vocês começaram muito bem, uma bela de uma estrutura aqui, né? A Ai, gente que está bom. acompanhando aqui, né, nos bastidores. Parabéns, obrigado pelo convite. Desejo sucesso, vida longa. Eu admiro muito nós as pessoas todos. que ousam, né, em pleno século XXI, onde a gente vive numa zona de conforto, como a gente Isso. conversou no nosso bate-papo. Às vezes não é a praia da Lídia, mas ela quer fazer. Às vezes não é a praia da Sim. Gi. Então eu acho assim que a gente tem que arriscar, né? A gente tem que colocar a cara para bater. E é o que a gente conversava também nos bastidores, né? Se você não for e fizer, você jamais vai saber se isso dará certo ou não. É verdade. É todo começo, né? Tem que É começar. o feito pra- é melhor do que bem feito. do que bem Com feito. certeza. E eu vou contar uma coisa para vocês. Tem que começar Perfeito. né? perfeito, entendeu? Tudo é adaptável. Eu acho que isso é importante. Mas é mesmo. A vida é assim. A né? E vida foi é o que a gente cíclica, fez, né? né? Porque É, a gente já foi. eu e a Gi veio cá, ficou 1 hora. O Jacovelli falou assim: vamos gravar toda quarta. Aí eu e a Gi já saiu mandando, já tinha marcado uns 10. Aí eles falou: você tá fomos. doida? Só fomos, gente, só fomos. Jadir, onde te encontramos? Ó, eu tô nas redes sociais, @Jadir Júnior, JR, tá? De vez em quando eu acordo inspirada e eu posto um pouquinho do meu dia a dia, mas eu não gosto muito de ter esse compromisso, sabe? Aham. De ter que estar todos os dias ali compartilhando, porque eu também não gosto de ficar muito refém da rede social, mas eu tô lá sempre no Instagram, com a coluna, Que bom. com a revista, com os meus eventos também aí que eu faço como relações públicas, que tem feito muito sucesso, graças a Deus. Então tô por lá também, viu? E eu agradeço muito sua Obrigado, vinda ao nosso viu? esse episódio incrível que eu amei conhecer melhor o Jadir. Obrigado, sucesso pra vocês. Ai, hein? Para Obrigada. todos nós. E obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui nesse bate-papo. Uai, conta aí.